Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e vamos continuar hoje a nossa aula de matemática sobre o sistema de numeração decimal para os alunos do quarto ano. Matemática, quarto ano, ensino fundamental. O objetivo do conhecimento é o sistema de numeração decimal, leitura, escrita, comparação e ordenação dos números naturais até a quinta ordem. E as habilidades segundo a BNCC, ler e escrever números naturais até a ordem da dezena de milhar. Sabemos que tudo que fazemos em nossa vida, nós utilizamos os números. Então, conhecemos os números grandes e os números pequenos. Hoje nós vamos falar sobre esses números grandes, a classe do milhar. Esses números são os números maiores que 1000. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre a primeira classe das unidades simples e conhecemos a posição da unidade, da dezena e da centena. Mas agora nós vamos conhecer a segunda classe. Acompanhe o quadro a seguir. Primeira classe, unidades simples. Primeira ordem, nós temos a unidade. Na segunda ordem, a dezena. E na terceira ordem, as centenas. Quando acaba essa classe, a gente pula para do lado, onde nós vamos ter a quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem, formando, então, a classe dos milhares. Aí você pode perceber que ela é formada na quarta ordem com a unidade. Só que essa unidade agora, ela é unidade de milhar. A quinta ordem com a dezena de milhar e, por fim, a sexta ordem com a centena de milhar, por também estar na classe dos milhares. Então, eu posso dizer que o número 5, ele está na segunda ordem e na primeira classe. O número 2, ele está na quarta ordem, na segunda classe. Então, eu coloquei um numeral que nós vamos ler 12.153. E eu coloquei essa numeração de propósito, porque existem dois algarismos, no mesmo numeral. Só que o valor de cada número vai mudar, dependendo da posição que ele ocupa. O primeiro algarismo ele está na terceira ordem, na ordem das centenas. Então, o valor desse número é 100. O outro algarismo ele está na ordem do milhar, na dezena do milhar. Então, ele vale 10.000. Isso mesmo. Agora você pode perceber que essa representação, ela é bem fácil, ela não tem complicação. E pode pensar assim, professora, como eu vou fazer a leitura desse numeral? Ele é muito grande, eu não vou conseguir. Não, gente, não é difícil, é bem fácil. Para isso eu trouxe uma representação, um videozinho bem simples para você conseguir compreender melhor como você vai fazer essa leitura. Vamos acompanhar o vídeo. Mas, professora, como é que eu faço para ler? Eu me perco todo. Bom, é muito simples. Você vai ler cada classe separadamente. Quer ver uma coisa? Esquece que estamos na segunda classe. Vamos ler que número que tem aqui dentro. Esquece os outros números. Que número tem nessa classe? Aqui tem o número 12. Então, eu vou falar o número 12 e vou falar o nome da classe. Só a primeira classe, que é muito simples mesmo. Sabe aquele amigo que você tem, que você chama pelo nome, chama até pelo apelido? Ô Tonton, ô Gegel, é isso mesmo. A gente tem os apelidos quando a gente tem uma amizade íntima, né? E a gente começa a chamar pelo apelido. Não precisa falar o sobrenome, precisa? Pois é. Aí quando a gente chega assim na sala de um doutor, um médico, aí você vai falar com o doutor, doutor Luiz Alberto Mascarenhas. Uau! Aí você fala o sobrenome dele. Aqui nas classes a mesma coisa, ó. No simples aqui você não precisa falar o nome da classe, lê só o número.
Quando você chega na segunda, terceira classe pra frente, aí você precisa falar o sobrenomezinho dela, tá bom? Então a gente vai falar o número e o sobrenome. Aqui a gente vai falar o sobrenome? Não. Então vamos lá. 12.000. A gente não fala, aqui a gente chama classe dos milhares, mas na hora de ler o número por extenso a gente fala 1000. Então vamos lá. 12.000. E agora a gente vai ler a próxima classe. 453. Não preciso falar o sobrenome, porque é simples. Conseguiram compreender? Eu acredito que sim. A representação foi bem simples. Vamos brincar com os números. Chegou a hora de você pegar o seu caderno, seu lápis, sua borracha, que eu vou fazer algumas perguntinhas para ver se você realmente prestou atenção. Observe os exemplos a seguir. Esse é o quadro valor, onde você vai colocar o numeral. Vamos lá. Como você escreveria esse número no quadro valor de lugar? Vamos à resposta? Se você colocou o 3 na unidade de milhar, o 1 na centena, o 2 na dezena e o 4 na unidade, você acertou. Parabéns! Agora eu quero saber como ficará a escrita por extenso desse numeral. Mais um tempinho, vamos lá. Conseguiram? Vamos ver a resposta. 3.124. Temos um segundo exemplo. Como você escreveria esse número também no quadro valor de lugar? Ok? Vamos à resposta? Se você colocou o 8 na dezena de milhar, o 7 na unidade de milhar, o 2 na centena, o 6 na dezena e o 7 na unidade, parabéns, você também acertou. Agora, para concluir essa atividade, vamos escrever esse numeral na escrita por extenso. Vamos à resposta. 87.267. Antes de terminar a nossa aula, nós ainda temos um último conceito para explicar, que é o conceito do valor absoluto e do valor relativo, dando início ao princípio do valor posicional, onde, dependendo da posição que o número se encontra, vai mudar o seu valor. Só que não sou eu que vou explicar para vocês essa representação. Eu trouxe um amiguinho. Ele se chama Seu Lobão. Eu acredito que vocês vão gostar. Acompanhem e fiquem bem atentos. O que é valor absoluto? E relativo? Vou dar um exemplo. Vamos pegar um número qualquer. Esse está ótimo, senhor Lobão. Obrigado. O número 349 é formado pelos algarismos 3, 4 e 9. Saibam que o valor absoluto do algarismo não depende de sua ordem no numeral. É o valor do algarismo em si, independente de sua posição no número. Querem saber qual o valor absoluto de cada um desses algarismos? Começamos pela unidade. O valor absoluto é 9. Na dezena é 4. E na centena é 3. Muito simples, não? Já o valor relativo também é chamado de valor de posição. Sabem por quê? Porque ele depende justamente da posição que o algarismo ocupa no numeral. Que tal analisarmos o valor relativo de cada um desses algarismos? Começamos sempre pela unidade, não se esqueçam. Na casa da unidade temos o 9. Ele equivale a 9 unidades, certo? Seu valor relativo é, portanto, o 9 mesmo. Na casa da dezena temos o 4. Seu valor relativo equivale exatamente à quantidade de dezenas que ele representa. Nesse caso, são 4 dezenas, ou seja, 40. Por fim,
Temos na casa da centena o 3. Ele representa 3 centenas, portanto, seu valor relativo é 300. Viram como não é tão difícil quanto parece? Que beleza! O senhor Lobão fez um trabalho de primeira, hein? Agora vou nessa. Até mais! Chegamos ao final de mais uma aula. E só para a gente tentar lembrar um pouquinho tudo que nós falamos hoje. Nós falamos sobre o sistema de numeração decimal, primeira classe, segunda classe, a classe das unidades simples e a classe dos milhares, os números que são maiores que 1000. Falamos também sobre o princípio do valor posicional, valor real e valor absoluto. Então, eu espero, gente, que vocês realmente estejam em casa, acompanhado da sua família. Continue aí em segurança, fazendo toda a sua higienização, porque nós precisamos ficar, por enquanto, um pouquinho afastados. E nós estamos aqui do outro lado da telinha, fazendo de tudo para que você possa ter um pouco mais de conhecimento nesse período, enquanto nós não estamos presencialmente nas escolas. Então, eu fico muito grata pela audiência que vocês estão dando para a gente e conto com vocês na próxima aula. Tchau!